Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um vídeo do Vlog Diários e o vídeo de hoje é os livros que nós lemos esse semestre. Como vocês já devem saber, nós adoramos ler nossos tempos livres e sempre que nós podemos. E por isso nós resolvemos fazer esse vídeo para contar para vocês quais os livros que nós lemos nesse semestre, tanto para o grupo de leitura como individualmente. A gente sabe que tem vários booktubers e youtubers que fazem essas listinhas de livros que eles leram, então a gente achou bem legal e quis incrementar aqui no canal. Esperamos que vocês gostem, vamos lá! Então vamos começar falando dos livros que nós lemos no grupo de leitura lá da nossa faculdade. Esse grupo existe desde o começo do ano, inclusive nós ajudamos a criá-lo com a ajuda de um dos professores lá da medicina preventiva, e desde então nós lemos vários livros, tanto com temas que são diretamente ligados à área da saúde, como A Morte de Ivan Illich, que nós até temos um vídeo aqui no canal, quanto outros clássicos da literatura em geral. E no vídeo de hoje nós vamos falar especificamente dos livros que nós lemos nesse segundo semestre, e o primeiro deles é esse daqui, A Morte de Virgílio, do escritor Herman Broh. Como vocês podem ver, esse livro é muito grosso e é bem denso. Se vocês forem ler, o conteúdo dele é bem difícil. A maneira como o escritor escreve não é tão fácil assim, não é tão direta. É muito fluxo de consciência, os parágrafos são bem grandes, às vezes vai por páginas e páginas no mesmo parágrafo. Então por isso esse livro nós demoramos um pouquinho para ler. O grupo começou a ler no final do primeiro semestre e só foi acabar a discussão no segundo semestre. Mas falando um pouquinho da história desse livro. Então essa história se passa na época do Império Romano. E o personagem principal é o Virgílio, que como vocês devem saber é o escritor de Eneida, que é uma das histórias mais famosas que tem a ver com Roma. E nesse livro, o Herman Broh tenta recriar com uma liberdade poética os últimos dias do Virgílio. Então nessa narração, o Virgílio ele é descrito como se ele estivesse muito doente, ele estivesse totalmente debilitado, e ainda por cima ele não está satisfeito com o jeito que está indo a escritura da Eneida. E nisso ele faz muitas reflexões, até às vezes em delírio, por isso que é tão difícil de ler, porque às vezes ele não está pensando de uma maneira linear, ele tem várias visões, ele pensa de uma maneira muito fragmentada, e esses momentos em que o Virgílio está alucinando meio que são intercalados com momentos um pouco mais normais de narrativa, então que ele se encontra com amigos que vão ver como ele tá, se ele tá bem, se tá melhorando da doença dele, ele encontra com César Otaviano, e a narrativa inteira, tanto essa parte do fluxo de consciência totalmente delirante, quanto os diálogos com os outros personagens são muito cheios de reflexões e de temas importantes para a gente pensar. Só para vocês terem uma ideia de alguns temas que são abordados no livro, são, por exemplo, a importância da beleza, da estética, da arte na vida humana, a força que o amor tem nas nossas vidas e como nós somos muito guiados por ele, e também como ele está em um momento de doença, tem um pouco dessa reflexão de finitude da vida e proximidade com a morte. E nós achamos esse livro excelente, realmente muito, muito bom, só que ele é muito pesado, então acho que ele precisa ter um pouquinho de tempo mesmo, tem que ter um pouco de paciência para conseguir ler. No começo é bem estranho, porque você nem entende direito o que está acontecendo, como os parágrafos são muito longos, você até meio fica sem ar de tanto ler sem parar, e às vezes tem que parar para pensar o que ele está dizendo, repetir algumas frases, então é um pouco denso. Mas depois de um tempo você acaba se acostumando com o estilo e vai fluindo melhor um pouco a leitura. E uma vez que isso acontece, que você vai se acostumando com o estilo do Herman Broh nesse livro, você vai percebendo muito mais a beleza que é esse texto, e por que esse livro ser considerado um dos grandes clássicos da literatura tanto alemã quanto mundial. E o segundo livro que a gente leu nesse semestre foi Lavoura Arcaica, do Raduan Nassar. Ele é um escritor brasileiro e a gente não conhecia, então foi bem uma surpresa quando o professor indicou esse livro, que inclusive foi Prêmio Camões, em 2016. E foi porque a gente já tinha lido vários livros de autores estrangeiros e não tinha lido nenhum brasileiro ainda, então foi uma iniciação. E neste livro nós temos contato com a história de André, que é um jovem que mora numa fazenda no interior, e ele vivencia toda uma tradição bem pesada, uma família bem que quer cercar bem os passos dele e determinar o que ele tem que fazer, e todos os irmãos. Então ele trabalha bastante com esse enfrentamento que, por exemplo, um adolescente, uma pessoa tem frente às pressões, às tradições, e quando ele quer mudar, ele quer escolher coisas diferentes, ele quer seguir uma vida diferente do que a que já foi vivida pelos familiares. E é uma história bem trágica, tem vários pontos bem polêmicos também que aparecem aqui, mas são imagens fortes que o autor escolhe para tentar demonstrar
aquilo que ele tenta passar para nossa mensagem. E a gente achou esse livro bem numa tendência naturalista, assim, não exatamente como aqueles livros que a gente lê lá pro cursinho, mas tinha um pouco desse sentimento, dessas mensagens, comparando o homem mais aproximado de um animal, seus instintos, e tem um pouquinho de fluxo de consciência do André e de seus dilemas. Nós achamos essa leitura bem interessante e a gente sabe que por vezes ela pode ser um pouco chocante também para quem estiver lendo, mas vale a pena quem tiver interesse dar uma lida também. Então o livro seguinte que nós lemos no grupo de leitura foi este daqui, Morreste-me, do escritor português José Luís Peixoto. E o livro é bem curtinho, como vocês podem ver, e o texto inteiro é como se fosse um filho escrevendo sobre o pai que faleceu. Então ele está contando o processo de luto que ele está passando. E nós achamos o livro inteiro muito, muito lindo. A gente até brinca que, geralmente, nesses livros de grupo de leitura, nós grifamos passagens que a gente acha importante, fazemos anotações, mas esse não deu para grifar, porque se a gente fosse começar a grifar tudo que a gente achasse bonito, a gente ia grifar o livro inteiro. Então, realmente, todas as passagens são muito líricas, muito sentimentais, realmente emociona o leitor. E um ponto interessante também que a gente levantou no grupo de leitura é que até então, os livros que nós tínhamos lidos que tinham alguma coisa relacionada com a morte eram de personagens que iriam morrer. Só que nesse livro, o Morreste-me, o personagem principal, que no caso é o narrador em primeira pessoa, ele foi a pessoa que sobreviveu à morte do pai. Então é uma visão diferente desse tema que nós já discutimos algumas vezes. Então quem tiver interesse em ler algum livro que trate sobre esse assunto, sobre o luto, sobre como nós encaramos a morte de um ente querido, a gente recomenda bastante esse livro, Morreste-me. E outro livro que nós lemos pelo grupo de leitura foi Antígona, de Sófocles. E esse livro ele faz parte da trilogia que envolve a história de Édipo Rei, acho que muitos de vocês conhecem, uma das mais famosas tragédias gregas. E a Antígona é filha deste rei Édipo. Então, para quem já teve o contato, já viu, já sabe mais ou menos qual é a história. E aqui é basicamente uma peça de teatro, então os personagens aparecem, a fala deles, não tem muita descrição de onde eles estão, de tempo, de cenário. Foi uma leitura bem diferente pra gente, tá acostumado a ler mais textos corridos, uma narração, uma prosa mesmo. E como a maioria dessas peças gregas, esse livro traz uma mensagem principal, uma ideia que ele quer provar, e traz vários diálogos que trazem a discussão e os dilemas que as personagens estão vivendo. A gente achou muito interessante porque ele falou bastante sobre o que seria certo e errado dentro de uma sociedade, sobre questões de leis impositivas ou não. Foi uma leitura bem rápida também, curtinho e também relativamente tranquila. O próximo livro que nós lemos no grupo de leitura foi O Senhor das Moscas, do William Golding. Como você já sabe, nós amamos esse livro, inclusive a sugestão para o grupo para todo mundo ler foi nossa. E nós não vamos nos estender muito aqui sobre ele, porque nós já falamos sobre esse livro em outro vídeo do canal, a gente vai colocar o link aqui na descrição, que é livros que tratam de temas sociais. Então quem quiser saber um pouquinho mais sobre ele, dá uma olhada lá naquele vídeo. E agora nós vamos falar quais livros nós lemos individualmente, paralelamente aos livros do grupo de leitura também. Eu li 2 casos desse livro aqui, que chama-se 4 Casos Clássicos, da Agatha Christie Poirot. E desses eu li Tragédia em 3 Atos e Se Preste Triste. Então eu li apenas 2 de 4 livros que eu tenho aqui, então mais pra frente, nas próximas férias, eu pretendo terminar de ler esse livro, que foi um presente da minha irmã de aniversário. Eu gosto bastante de Agatha Christie, eu tava com muita vontade de ler, porque eu lia muito na época de ensino médio, né? Eu gostava de distrair. Então é uma delícia ler esses livros de romance policial, mistério, eu adoro. Então, esses dias eu tava com muita vontade de ler e peguei pra ler esse livro e eu sempre gosto bastante. E outro livro que eu li também foi Jardim de Inverno, da Christine Hanna. Esse livro eu ganhei do Fábio. E a minha irmã já tinha lido também, falava bastante dele, que era legal. E eu achei super interessante. Eu achei que, assim, por ser uma literatura bem popular e fácil de se achar em qualquer livraria, ele trata de temas muito profundos também, relações familiares, mães com filhos, vivências da guerra também. Eu gosto bastante de ler esses livros que tratam de Primeira e Segunda Guerra Mundial. E eu ainda não tinha lido livros que tratavam sobre o ponto de vista da Rússia nessas guerras. Eu já li livros sobre a Alemanha, sobre a França, enfim. Mas esse foi o primeiro que eu li que falava um pouco dos personagens russos. E eu achei super interessante, traz muitas coisas da cultura. Eu adoro esses livros que sempre trazem um pouquinho de como que foi, dos personagens e várias histórias de amor. E eu recomendo bastante. E nesse livro também tem uma personagem que ela é bem velhinha e ela tem alguns mistérios ao redor dela e as filhas tentam, nesse fim da vida, tentar se aproximar dela, descobrir qual é o segredo que ela tem. E nisso também reflete um pouco sobre os temas que a gente sempre tem lido no grupo de leitura, né? Sobre morte e as relações sociais.
E uma coisa também que eu gostei bastante desse livro é que tem duas personagens também, mulheres, são as duas filhas dessa senhora. Cada uma tem vida diferente, elas começam a refletir também sobre o papel da mulher na sociedade. Uma é mais liberal e quer seguir os seus sonhos, a outra é mais da casa, da família. Então é bem interessante de ver essa discussão toda nesse livro. Então vamos aos livros que eu li paralelamente ao grupo de leitura. E o primeiro que eu vou falar é Um Gigante Enterrado, do Kazuo Ishiguro. Quem nos acompanha nos snaps viu que eu falei um pouquinho desse livro. O Kazuo Ishiguro é um dos meus autores favoritos. Ele é um escritor que nasceu no Japão, mas foi muito cedo para a Inglaterra, então ele é meio considerado um autor inglês. E fazia um certo tempo que ele não publicava nenhum livro até O Gigante Enterrado, então eu fiquei muito ansioso para ler. E a irmã da Bianca me deu de aniversário ano passado e eu só fui conseguir ler agora. A história eu achei muito intrigante. É de um casal de velhinhos na época do Rei Arthur, que vivem em uma aldeia em que as pessoas meio que se esquecem das coisas. Acontece uma coisa e logo depois elas não se lembram mais do que aconteceu, e as relações são meio superficiais por causa disso, porque ninguém consegue se aprofundar nas memórias. E o casal de velhinhos, eles resolvem visitar um filho que faz tempo que eles não veem. Eles também não sabem exatamente quanto tempo faz, ou como ele é exatamente, porque a memória deles também está meio que deteriorada. Então eles saem em busca desse filho numa jornada, numa aventura, e eles encontram várias coisas. Como é na época do Rei Arthur, tem guerreiros, tem bretões versus saxões, é uma coisa muito legal. Eu não vou contar demais a história para não dar spoilers para quem for ler, mas eu achei muito interessante, bem surpreendente o final, e eu achei que no começo até parecia uma história meio bobinha, assim, meio, deve ser um conto só pra passar o tempo, mas não, no final eu achei que tem uma mensagem muito forte e até um pouco pesada. Então fica a dica pra quem quiser ler. E o próximo livro é Musical Filha, do Oliver Sacks. Eu já falei do Oliver Sacks algumas vezes aqui no canal. Ele é um neurologista, também é escritor. Então ele escreve textos muito lindos, tanto sobre medicina quanto sobre reflexões da vida em geral. E nesse livro aqui, ele usa casos de pacientes que ele teve na vida real para refletir sobre aspectos da música e o impacto que a música tem na nossa vida. Por exemplo, para exemplificar o impacto que a música tem, a música que a gente ouviu na nossa infância, que ela continua tendo impacto na nossa vida inteira, ele fala de pacientes com Alzheimer que esqueceram de várias coisas da vida, mas quando toca a música favorita deles, eles ainda sabem a letra inteira, sabe? Então tem vários casos desse tipo. Ele fala de outras curiosidades, então, por exemplo, o ouvido absoluto, ou pessoas com amusia, que não consegue identificar ou o ritmo ou o tom. Então é muito interessante para quem é interessado em música, eu recomendo bastante. E o último livro sobre o qual eu vou falar hoje é A Insustentável Leveza do Ser, do Milan Kundera. Então, para quem não conhece, o Milan Kundera é um autor da República Tcheca e A Insustentável Leveza do Ser é a obra mais famosa dele, que se tornou um clássico da literatura contemporânea. E nesse livro, o autor usa uma história de amor, um romance normal, com personagens até que um pouco disfuncionais em termos de relacionamento, porque um trai o outro, outra tá com um cara que ela não gosta muito. E ele usa esses personagens e as histórias de amor deles como pretexto para discutir vários temas importantes da filosofia humana mesmo. Por exemplo, um dos temas mais presentes no livro é sobre a efemeridade das nossas ações, a efemeridade da nossa passagem pelo mundo. Também os personagens falam bastante sobre, por exemplo, acaso e o que era destino, o que era para ser e a importância de como nós lidamos com tudo isso. E é um dos livros cuja história mais me impactou nos últimos tempos que eu tenho lido. Eu refleti bastante enquanto eu estava lendo a história, então foi muito interessante mesmo essa leitura e achei que valeu muito a pena. E esses foram os muitos livros que nós tentamos ler nesse semestre. Muitos de vocês perguntaram já também nos comentários como que a gente consegue ler. A maioria dos livros nós lemos mesmo no transporte público, voltando indo para a faculdade, porque a gente demora um pouquinho, tipo 1 hora, então a gente consegue ler bastante nesse trajeto. É uma dica para vocês se querem começar a ler, não sabe, acha que não tem tempo. Tenta achar espaço nesses períodos que às vezes a gente acha que não vai dar para fazer nada, que é meio perdido. E se vocês conseguirem, vocês vão ver o quanto que vai dar para ler de livros ou estudar, enfim. É uma dica que a gente deixa para vocês também. Então esperamos que vocês tenham gostado dos livros. Fica a indicação também para quem tiver interesse. O vídeo de hoje foi esse. Não se esqueçam de se inscrever nas nossas redes sociais, também de mandar cartinhas pra gente na nossa caixa postal. Vamos ficar muito felizes de receber a mensagem de vocês. E é isso, até a próxima, pessoal!